Olá, amigo torcedor, tudo beleza? Estamos de volta desta vez para falar de Libertadores 2024. Já estamos na segunda rodada da fase de grupos e vamos ver tudo o que aconteceu nesta terça-feira e ontem na quarta-feira, já com a maioria dos jogos da segunda rodada realizados. Faltam apenas 4 jogos que será realizado hoje para a gente ter então essa segunda rodada completa. Então, sem demora, vamos aos jogos. Começando então, amigo torcedor, pelo grupo A. Olha só, hein? Fiz aí uma nova disposição dos jogos. Os jogos aparecem agora menores, mas a gente tem tudo na mesma tela, né? Todos os jogos na mesma tela. Eu acho que assim é melhor. Você aí comenta se você gostou mais dessa forma ou da forma antiga, que só mostrava os 2 jogos da rodada, né? E aí o tamanho era maior. Mas eu acho que assim tem mais informações ao mesmo tempo. Eu acho que fica mais legal. Mas pode comentar aí, amigo torcedor. Bom, pelo grupo A, lá na terça-feira, o Fluminense venceu o Colo-Colo por 2-1, né? 1-1 no primeiro tempo. Aí no início do segundo tempo o Cano fez o gol da vitória do Fluminense. Destaque para Marquinhos, que marcou o gol e deu assistência para o gol do Cano, né? Bom, e aí no outro jogo do grupo, Cerro Porteño 1, Alianza Lima 0. Esse jogo foi ontem e o gol foi marcado aos 50 minutos do segundo tempo, fazendo aí a vitória do Cerro Porteño, salvando aí o Cerro Porteño, que estava empatando em casa, já tinha perdido o primeiro jogo, né? Então a classificação do grupo A ficou assim, ó, Fluminense em primeiro com 4 pontos, Colo-Colo e Cerro Porteño vem logo depois com 3 e Alianza em quarto com 1 ponto, já 2 rodadas, todos os times jogaram todos os jogos até aqui. Veja aí, amigo torcedor, que na terceira rodada o Fluminense joga fora, né? Vai lá para o Paraguai enfrentar o Cerro Porteño e depois joga fora de novo contra o Colo-Colo. Então foi muito importante essa vitória do time carioca. Bom, vamos passar para o grupo B agora. No grupo B, São Paulo 2, Cobresal 0. São Paulo, que havia perdido na primeira rodada, precisava vencer esse jogo e venceu. Foi no sufoco, hein, amigo torcedor? Foi no sufoco, o São Paulo não conseguia marcar, mas no final acabou vencendo, acabou marcando 2 gols no final e se recuperando aí então da derrota da primeira rodada. E também nesse grupo tivemos ontem Barcelona 2, Talleres 2, lá em Guayaquil, no Equador. O Barcelona empatou o jogo com o Talleres, né? Damian Dias marcou no primeiro tempo, o Talleres empatou ainda no primeiro tempo com o Girotti, mas no segundo tempo, novamente o Damian Dias, cobrando pênalti, marcou para o time da casa. Tava quase tudo certo, o Barcelona vencendo o jogo, porém, amigo torcedor, praticamente no último lance do jogo, o Talleres empatou, gol marcado por Juan Rodrigues. Portanto, ficou assim, ó, a classificação no grupo B. Talleres em primeiro com 4 pontos, o São Paulo agora é o segundo com 3 pontos, Barcelona em terceiro com 2 e Cobresal com 1. Lembrando que os 2 primeiros colocados de cada grupo se classificam, né? Se classificam para a fase seguinte, né? Para o mata-mata, e o terceiro colocado joga o mata-mata lá da Sul-Americana, tá? O terceiro colocado vai lá para a Sul-Americana. Bom, próxima rodada, o São Paulo joga fora, vai lá para Guayaquil enfrentar o Barcelona e depois joga fora de novo contra o Cobresal. Então o São Paulo tem 2 jogos fora, precisava muito dessa vitória e vamos ver o que acontece nas próximas rodadas. Vamos para o grupo C agora? Grupo C é o grupo do Grêmio, amigo torcedor, e olha só o que aconteceu lá na terça-feira, complicou as coisas aí para o Grêmio. O time levou 2-0 ainda na primeira etapa, em plena arena do Grêmio, e agora o Grêmio joga as 2 partidas fora de casa, pega o Estudiantes fora de casa e depois o Huachipato também fora de casa. Situação muito, mas muito complicada mesmo para o Grêmio nesse início de Libertadores, hein? No outro jogo do grupo, o Estudiantes venceu o The Strongest por 2-1, portanto o Huachipato e Estudiantes estão em primeiro com 4 pontos, depois o The Strong tem 3
e o Grêmio ali na última colocação sem nenhum ponto. Situação bem complicada aí para o torcedor do tricolor gaúcho. Bom, vamos ao grupo D agora. Grupo D, que é o grupo do Botafogo. Tivemos um jogo já nessa rodada, Júnior Barranquilla 1, Universitário 1, esse jogo foi na terça-feira lá na Colômbia, empate em 1-1, gols marcados no primeiro tempo. E hoje, na quinta-feira, o Botafogo enfrenta a LDU fora de casa. Difícil, páreo difícil para o Botafogo, enfrentando a LDU fora de casa. As duas equipes vêm de derrota, o Botafogo perdeu em casa para o Júnior lá na primeira rodada, e agora pega a LDU que perdeu para o Universitário lá em Lima, né? Então vai ser um jogo complicadíssimo, mas o Botafogo tem, lógico, chances de sair com os 3 pontos. A princípio, Júnior Barranquilla e Universitário são os líderes com 4 pontos, LDU e Botafogo ainda não marcaram, mas jogam hoje para completar essa segunda rodada. Bom, vamos seguindo, vamos para o grupo E agora. O grupo E é o grupo do Flamengo, e o Flamengo ontem venceu em 2-0 em cima do Palestino. O Flamengo que havia empatado lá na primeira rodada, o Palestino perdeu mais uma, né? Esse jogo foi no Maracanã e o Flamengo dominou o jogo todo, né? E venceu por 2-0, gol do Pedro e gol do estreante, o Léo Ortiz, fazendo também o seu golzinho lá no Maracanã. Flamengo 2, Palestino 0. O outro jogo, Bolívar e Milionários, será realizado hoje lá na Bolívia. A situação do grupo tem o Flamengo líder com 4 pontos, o Bolívar tem 3, mas se vencer hoje pode chegar a 6, né? E mesmo se empatar, ganha do Flamengo no saldo de gols, então o Flamengo de qualquer forma vai perder essa liderança, porque se o Milionários ganhar, o Milionários também vai a 4 pontos. Bom, se o Milionários ganhar por 1-0, por um gol de diferença, o Flamengo ainda fica líder, né? Porque tem a vantagem do saldo de gols. Mas se o Bolívar empatar ou vencer, aí o Flamengo fica em segundo lugar. Essa é a situação do grupo E. O Palestino, olha só, já levou 6 gols, não marcou nenhum. É o último colocado aí deste grupo. Seguimos então. Bom, os próximos jogos do Flamengo, né? Vai enfrentar o Bolívar fora de casa e depois de novo fora de casa o Palestino. 2 jogos fora para o Flamengo aí e depois fecha com 2 jogos dentro de casa. Bom, continuando para o grupo F agora, o grupo do Palmeiras, Independente del Valle 2, São Lourenço 0. Na primeira rodada todas as equipes empataram, né? E o Del Valle venceu então ontem o São Lourenço por 2-0, resultado aí que foi construído no primeiro tempo. E hoje o Palmeiras recebe o Liverpool do Uruguai, e se vencer, né, o Palmeiras vai também a 4 pontos, fica junto com o Independente del Valle. Tem tudo para vencer o Palmeiras, né? A gente sabe que é muito forte o Palmeiras jogando lá no Allianz Parque, deve vencer essa partida e pular aí na ponta do grupo F. Depois o Palmeiras joga 2 jogos fora também, joga com o Independente del Valle fora e joga com o Liverpool fora também, e depois joga as 2 últimas rodadas dentro de casa. Continuando agora o grupo G é o grupo do Atlético Mineiro, que vai muito bem, obrigado, hein? Atlético Mineiro recebeu o Rosário Central, esse jogo também foi ontem lá na Arena MRV, e os líderes do grupo se enfrentaram, né? Porque o Rosário havia vencido também na primeira rodada. Galo venceu com gols de Scarpa, muito bem o Scarpa no Atlético Mineiro, e ele abriu o placar e o Paulinho marcou o gol da vitória, porque o Rosário Central empatou, chegou a empatar o jogo e o Paulinho depois fez o 2-1. O time mineiro tem 100% de aproveitamento, venceu lá em Caracas, vence em Belo Horizonte, e o Peñarol no outro jogo do grupo, o Peñarol que havia perdido para o Rosário Central, se recuperou, venceu por 5-0 a equipe do Caracas que é atualmente a pior equipe do campeonato, hein? Não marcou nenhum ponto, perdeu os 2 jogos, já levou 9 gols nesta Libertadores em apenas 2 jogos. O Galo é o primeiro com 6 pontos, depois Peñarol e Rosário com 3 pontos. O Peñarol com essa goleada fica em segundo lugar porque tem o melhor saldo de gols, ok? Muito bem, chegamos então ao último grupo, o grupo H. Esse é o único grupo que não tem brasileiro, né?
O Libertad venceu o Deportivo Táchira da Venezuela por 3-0. Esse jogo foi lá na terça-feira. O time paraguaio tinha perdido na primeira rodada, portanto se recuperou aí. E hoje jogam River Plate e Nacional do Uruguai. Dois times tradicionalíssimos aí se enfrentam hoje lá em Buenos Aires. Por enquanto, Nacional, River Plate e Libertad com 3 pontos. O Libertad tem um jogo a mais e o Táchira em último, apesar de 2 jogos, ainda não marcou pontos nessa Libertadores, o time da Venezuela. Então tá aí, amigo torcedor, tudo o que você queria saber sobre a Libertadores da América. Hoje tem 4 jogos, então provavelmente amanhã a gente faz, se Deus quiser, a gente faz mais um vídeo sobre Libertadores com a segunda rodada completinha, todos os jogos realizados. Aí a gente vai ver aquelas estatísticas de gols marcados, gols por rodada, gols, média de gols do campeonato, artilharia, quem marcou mais, quem marcou menos, qual o time mais vazado, qual o time menos vazado. Eu trago isso para vocês provavelmente no vídeo de amanhã, onde a gente tem a segunda rodada completa, beleza? Se você gostou, deixa aí o seu like, é muito importante pra gente, pra divulgação desse vídeo no YouTube, né? Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, é muito legal ter você fazendo parte desse grupo aqui e é lógico, pode fazer o seu comentário que a gente tenta responder o mais rápido possível. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo!